Sêneca, sobre a ira. Capítulo 11. Mas contra o inimigo, replica-se, a ira é necessária. Em nenhuma outra ocasião ela é ao menos do que quando é preciso que os impulsos sejam não precipitados, mas comedidos e obedientes. De fato, que outra coisa é o que debilita os bárbaros, de corpos tão robustos, tão resistentes a fadigas, senão a ira, extremamente nociva a eles mesmos? Aos gladiadores também a arte os protege, e a ira os desnuda. Depois, de que serve a ira quando a razão oferece o mesmo proveito? Acaso tu achas que o caçador fica irado com as feras? Ora, tanto ele captura as que lhe chegam, quanto persegue as que lhe fogem, e tudo isso a razão fez sua ira. O que fez sucumbir tantos milhares de símbolos e tetuões espalhados pelos Alpes, a ponto de não um mensageiro, mas a repercussão desse vento ter levado aos seus a notícia de tão grande desastre, senão o fato de que tinham ira em lugar de bravura? Ela, então, às vezes, tenha rechaçado e aplanado obstáculos. Com mais frequência, serve também de destruição para si mesma. O que há de mais animoso que os germanos? Que povo é mais arrojado no ataque? Qual mais ávido por armas, para as quais nascem e são criados, as quais são seu único cuidado, sendo negligentes em tudo ou mais? Qual é o mais empedernido perante todo o sofrimento, a ponto de, em grande parte de seus corpos, não se terem promovido de nada que os cobrisse, nem de abrigos contra o perpétuo rigor do clima? Esses, porém, antes mesmo que possam avistar uma legião, os hispanos e os gauleses e homens da Ásia e da Síria, fracos na guerra, os massacram, vulneráveis por nenhuma outra razão além de sua iracúndia. Pois bem, aqueles corpos, aquelas almas que desconhecem prazeres, luxo, riquezas, dá-lhes método, dá-lhes disciplina, para não dizer nada além. Será necessário montarmos, pelo menos, a antiga conduta romana. De que outro modo Fábio animou as forças abaladas de nossa soberania, senão sabendo contemporizar, prolongar e retardar coisas todas que os irados não sabem? Teria parecido nossa soberania que estava, então, em situação extrema. Se Fábio tivesse ousado tanto quanto a ira tentava persuadi-lo, levou em consideração a sorte de seu povo e, avaliadas as suas forças, das quais fração alguma podia perecer sem a perda do todo, pôs de lado o rancor e a vingança, atento unicamente à eficácia e às oportunidades. Ele venceu a ira antes de vencer Aníbal. Que dizer de Cipião? Tendo debaixado para trás Aníbal e o exército púnico, e tudo com que deveria irar-se, não transferiu ele a guerra para a África com tanta lentidão, que despertou nos malevolentes a opinião de desgramento e indolência? Que dizer do outro Cipião? Não sitiou Numância por muito tempo e tolerou com resignação esse pesar seu e de seu povo, o de Numância ser vencida em mais longo tempo que Cartago? Ao cercar e bloquear os inimigos, apertou-os até que se lançassem a própria espada. Assim, a ira não é útil nem em batalhas ou guerras, pois ela é propensa à temeridade e os perigos. Enquanto quer impô-los, deles não se acautela. A virtude mais cabal é a que em torno de si faz longa e detida a inspeção teve autodomínio e avançou longa e obstinadamente. Capítulo 12. Como, então, objeta-se, um homem virtuoso não se enche de ira se viu o próprio pai ser assassinado, a mãe ser raptada? Não ficará irado, mas irá vingá-los, irá defendê-los. E temes o quê? Que o amor filial, mesmo sem ira, seja para ele um estímulo pouco intenso? Ou da mesma forma, deves questionar, como então? Quando vir ser morto seu pai ou seu próprio filho, o homem virtuoso não irá chorar nem se abater? Tais coisas vemos acontecer às mulheres toda vez que uma leve suspeita de perigo as aflige. Os seus deveres, o homem virtuoso cumprirá imperturbado, intrépido, e assim fará o que é digno de um homem de virtude. Nada fará que seja indigno de um homem. Meu pai será assassinado, irei defendê-lo. Foi assassinado, buscarei justiça, porque é necessário, não porque me dói. Iram seus homens virtuosos pelas injustiças contra os seus. Quando dizes isso, Teofrasto busca malevolência para com preceitos de maior vigor e abandonas o juiz, voltando-te para a audiência.
como toda a gente se enfurece com os infortúnios desse tipo que ocorrem aos seus. Pensas que as pessoas julgarão que esse é o comportamento que se deve adotar. De fato, quase sempre cada um julga ser justa a paixão que reconhece em si mesmo, mas fazem o mesmo se não lhes fornecem água quente de modo adequado. Se foi quebrado um vaso de vidro, se seu calçado ficou coberto de lama, não é o afeto que move aquela ira, mas a fraqueza, tal como nas crianças que choram pela perda tanto de seus pais quanto de suas amêndoas. Irar-se pelos seus não é próprio de uma alma afetuosa, mas da que é fraca. O que é belo e digno é apresentar-se como defensor de seus pais, filhos, amigos, concidadãos, conduzido pelo próprio dever, benévolo, ponderado, prudente, não impulsivo e raivoso. De fato, nenhuma paixão é mais desejosa de vingar-se do que a ira, e por isso mesmo ela é inábil para vingar-se, por ser muito apressada e insana, como em geral toda a cupidez. Ela própria serve de obstáculo para aquilo a que ela se apressa. Assim, nem na paz, nem na guerra ela jamais foi um bem. Ela torna a paz semelhante à guerra. Nos combates esquece que Marte é imparcial e não tendo poder sobre si cai em poder de outrem. Depois, os vícios não devem ser admitidos na prática, porque alguma vez alcançaram algum efeito. Ora, mesmo as febres aliviam alguns tipos de indisposições, e nem por isso deixa de ser melhor passar totalmente sem elas. Abominável é o tipo de remédio em que a saúde se deva a uma doença. De modo semelhante, a ira, mesmo se às vezes, tal como um veneno, uma queda ou um naufrágio, tenha se mostrado inesperadamente útil, nem por isso deve ser considerada benéfica. Certamente, o que é nocivo serviu muitas vezes como algo salutar.